Patrícia não é médica, mas pode receitar medicamentos para pacientes que sofram dos considerados males menores. A partir da nova resolução publicada pelo Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico pode prescrever medicamentos isentos de prescrição médica. O que essa resolução fez foi normatizar essa orientação que o farmacêutico já faz perante a sociedade. A farmacêutica está amparada numa resolução do Conselho Federal de Farmácia publicada na última quarta-feira, que autoriza os profissionais da área a prescrever remédios que já são vendidos em drogarias e farmácias sem receita médica. O Conselho de Farmácia pretende ir além. Uma ideia que depende de acordos para vigorar é que os farmacêuticos possam renovar receitas de algumas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Mas, se depender das entidades médicas, essas novidades não vão prosperar. De acordo com a lei do ato médico, só quem pode diagnosticar, orientar e tratar a patologia nosológica é o médico. Nenhuma outra, categoria poderá fazer isso. Então, ainda é muito imaturo essa ideia. O Conselho Federal entrou na Justiça para poder proibir essa determinada manifestação feita pelo Conselho Federal de Farmácia. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Piauí, Oswaldo Bonfim. Obrigado pela presença, boa tarde. Eu que agradeço. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, pode encaminhar a sua pergunta ou a sua mensagem para nós, até no WhatsApp também, não é, Lili? Até no WhatsApp também. Aliás, esse é o tema da nossa enquete de hoje. Pode Tem muitas responder. Considerações aí já, Eli? Já sim. A Carol está falando aqui no Facebook que não concorda porque os farmacêuticos não são médicos. Um outro telespectador disse que concorda sim, porque assim como os médicos e enfermeiros, os farmacêuticos têm estudo para receitar alguns medicamentos, claro que com restrições. A Sabrina diz que é estudante de farmácia e é contra, a não ser que a grade curricular do curso mude e acrescente matérias específicas para prescrição. Segundo ela, um médico passa 2 anos da vida acadêmica só atendendo e prescrevendo. E se for assim, o nutricionista e o fisioterapeuta também vão querer prescrever. Vamos saber aqui, primeiro, que o senhor explique para a população o que é que essa legislação do Conselho Nacional define. Conselho Federal. Desculpe, Conselho Então, Federal boa de Farmácia. tarde, Amadeu, Eli, a todos que nos veem nesse momento. O Conselho Federal de Farmácia regulamentou, através da resolução desta semana, eu estava lá em Brasília, a prescrição farmacêutica. A nossa legislação está prevendo que o farmacêutico prescreva os medicamentos que não são de prescrição médica. Daí a gente não entende por que o questionamento dos médicos. E isso é algo que já existe em outros países, inclusive na Inglaterra, que é um país organizado, um país de primeiro mundo, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, e é algo que vem para melhorar os serviços de saúde pública do nosso país. Então, quais são os casos que o farmacêutico pode indicar medicamento? Olha, aqueles medicamentos que são de venda livre, sem receita, por exemplo, as pessoas podem achar que são inofensivos, e não são. Alguém pode ter efeito colateral com algum medicamento que é vendido sem receita, inclusive pode ter alergias e problemas sérios de saúde. Então, o Conselho Federal de Farmácia está regulamentando para que nós prescrevamos inicialmente nessa área. É o que? Analgésico, antitérmicos e também outros tratamentos que não são medicamentosos, né? Porque nem todo tratamento é medicamentoso. O uso de algum emplasto, alguma compressa, alguma higienização de ferimento, ou seja, são serviços para melhorar o serviço e o tratamento de saúde do nosso povo. Tem alguns casos onde mesmo o remédio de prescrição médica pode ser receitado pelo farmacêutico. Até na reportagem aí a gente viu o caso da diabetes e da hipertensão. Exatamente. No caso aí está se falando dos tratamentos que são contínuos. Né? Se é um tratamento de diabetes ou de hipertensão, que ele é contínuo, a pessoa vai ter por toda a sua vida, também nesse caso está prescrevendo a nossa resolução de que o farmacêutico também poderá dar continuidade ao tratamento. Mas e aí, se o paciente, por exemplo, tiver algum tipo de alergia àquele medicamento, como é que o farmacêutico vai detectar isso? Vai ter uma conversa prévia com ele? Como é que vai ser? Olha, o farmacêutico, dentro do seu trabalho na área do medicamento, então tudo que é de medicamento, inclusive as alergias, efeitos colaterais, os efeitos indesejáveis, é da alçada do farmacêutico. O que ele tem que fazer, se for possível de resolver, se não encaminhar para o hospital ou para o serviço médico. Agora, o presidente do Conselho de Medicina disse que a lei do ato médico veda
essa prescrição de receita pelos farmacêuticos? A lei do ato médico veda aqueles que são de prescrição médica. Nós não estamos dizendo que vamos prescrever medicamentos de prescrição médica. Então, eu entendo que a vedação aí é uma outra área. E a gente quer dizer que é uma forma de desobstruir, de melhorar o serviço de saúde, principalmente o serviço de saúde pública do nosso país. A Inglaterra resolveu o grave problema de saúde pública dos seus hospitais, fazendo com que 70 tipos de doenças fossem tratadas diretamente na farmácia pelo farmacêutico. Assim foi que a Inglaterra e todo o Reino Unido melhorou o seu sistema de saúde. Por exemplo, a pessoa machuca uma unha, sabe que machucou? Por que tem que ir para o HUT ou para outro hospital de urgência e emergência? Lá na Inglaterra se resolve isso na farmácia. Então, eu iria muito mais além do que o Conselho Federal de Farmácia foi. Se eu fosse as autoridades, os deputados, senadores, a presidência da República deveria estender também, como na Inglaterra, outros tratamentos para serem feitos nas farmácias, e aí sim é uma forma de desafogar e de organizar o SUS, o atendimento do SUS no nosso país. Mas, presidente, como conter os abusos? A gente sabe que algumas pessoas não gostam, têm uma certa fobia a médico e pode querer fazer qualquer tipo de tratamento conversando diretamente com o farmacêutico. Aí pode gerar algum problema. Como conter esses abusos com o usuário? Então, atualmente, até quem não tem formação em farmácia, que o farmacêutico é profissional de nível superior, indica medicamento no balcão da farmácia. Como conter os abusos? O farmacêutico, médicos, enfermeiros e todas as profissões regulamentadas, aqui está dizendo na resolução até onde o farmacêutico pode ir. O farmacêutico, saindo dessa resolução, se contém os abusos, denunciando ao Conselho Regional de Farmácia, que é quem pode apená-lo se ele sair daquilo que o Conselho está prescrevendo. Então, sem dúvida, é muito mais confortável e tranquilo o farmacêutico fazendo do que sendo feito por uma pessoa que não é fiscalizada. Se os farmacêuticos querem ser médicos, por que eles não fazem o curso de medicina, Luiz Carlos? Farmacêutico não quer ser médico. Até porque se eu quisesse, ou qualquer farmacêutico, ser médico, o governo abriu muitos cursos superiores em nosso país, qualquer pessoa pode fazer um curso superior. A gente não quer ser médico e não existe médico sem farmacêutico. Você imagine o caso, há um cirurgião, um enfermeiro e não tem o anestésico. Há cirurgia, não ocorre cirurgia. E só quem pode fazer anestésico nesse país é farmacêutico. Então, o farmacêutico, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde se equivalem. Nenhum é maior do que o outro. E farmacêutico não quer ser médico e também não existe saúde sem farmacêutico. Porque o medicamento nesse país e no mundo inteiro, só quem pode produzir, fabricar, dispensar é farmacêutico. Então, o médico depende diretamente do farmacêutico e vice-versa. O Ítalo, que é médico, presidente, ele disse que acha um absurdo o farmacêutico prescrever porque ele não tem conhecimento de patologias. Exatamente. O médico, ele é excelente do conhecimento de patologia, mas não é excelente na prescrição de medicamentos. Quem é excelente em medicamento é farmacêutico. Aqui a nossa resolução está dizendo que foi aprovada também anteriormente uma resolução que dá as atribuições de farmácia clínica para os farmacêuticos. Então, a nossa resolução está dizendo que o farmacêutico que for prescrever terá que provar para o seu conselho que tem as habilidades e as formações necessárias na área de farmácia clínica. Que é assim que é feito nos outros países. Na Inglaterra, inclusive, há teste de proficiência de 2 em 2 anos para os farmacêuticos clínicos. Eu quero agradecer pela presença aqui com a gente, por essas informações. Eu que agradeço, muito obrigado.